Agora, falando um pouquinho de estratégia matadora para o kart profissional, o endurance em kart profissional. Então, uma corrida de longa duração e um kart profissional tem vários tipos de estratégia também, entre elas essas algumas das que eu já falei sobre, né, o kart indoor, as mesmas praticamente, porém não tem esse negócio de kart bom, kart ruim, né? É o mesmo kart, é o teu kart de competição, é o kart da sua equipe ou seu próprio kart, disputando aí toda a duração da prova. Mas eu quero compartilhar com vocês uma estratégia matadora que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu disputei um endurance e eu sempre gostei demais, né, dessas provas de longa duração. Inclusive, eu tinha um companheiro de equipe, que era o Dedeco Pelo, a gente fazia dupla juntos, né, sempre. Em endurances de 1h30 a gente fazia dupla, em endurances de 3 horas fazia dupla. Chegamos a correr endurances até mais longos em dupla apenas, né, se revezando só entre dois pilotos. Então funcionava muito bem, a gente sempre guiou muito assim, tempos de volta muito parecidos, claro que cada um tinha seu estilo diferente, mas os tempos de volta eram muito parecidos, então pilotos bem equalizados entre si. E teve uma corrida em que o kart profissional funciona da seguinte forma: você usa pneu, né, um pneu novo, então normalmente as corridas de longa duração permitem se utilizar um pneu 0 km, né, para largada. Para largada não, né? Na verdade é para a prova. A prova envolve a tomada de tempo e também a corrida inteira. Então, teve uma corrida dessas de 3 horas, em que havia aí esse regulamento, ó, só pode um jogo de pneu, não pode trocar pneu no meio da prova, tá? Então só pode um jogo de pneu. O pneu que você faz a tomada de tempo é o mesmo pneu que você vai correr durante as 3 horas, né? Então a estratégia era assim, o regulamento era assim para todas as equipes. Você tinha aí uma tomada de tempo de 10 minutos e uma prova de longa duração de 3 horas. Então nesse caso, aqui a foto, né? A foto do Dedeco Pelo, a gente andava em dupla, então a gente gostava muito de correr provas de longa duração em duplas, né? Aí nesse regulamento dizia isso, é o mesmo pneu, tal. Então eram 10 minutos de tomada de tempo e 3 horas de corrida. Aí, nessa prova especificamente, o grid não era tão grande, né? Era um grid pequeno, para uma prova de longa duração. Acho que eram cerca de 15 karts, 12 ou 15 karts, acho que eram 15 karts. Não eram 20, 30, eram 15 karts, então é um grid relativamente pequeno, né? Em uma pista aberta, onde não havia dificuldade para fazer ultrapassagens, você tinha que levar isso em consideração. E todo mundo, né, faria a tomada de tempo o melhor possível, e aí largaria com aquele pneu já, né, o kart nas condições, praticamente você faz a tomada e já larga. E aí a gente fez os treinos livres no sábado, a tomada e a corrida era no domingo. Então a gente fez os treinos livres no sábado, e aí eu fui para casa e eu ficava pensando na prova, puxa vida, o que fazer amanhã, o que fazer amanhã, o que fazer amanhã. Aí eu, caramba, tive uma ideia. Eu tive uma ideia no sábado à noite, falei assim, puxa vida, vamos fazer uma estratégia diferente para a prova? Vamos fazer uma estratégia diferente de todo mundo, fazer algo inovador, algo que pode mudar aí o resultado da corrida? Vamos. A minha ideia foi a seguinte: eu parti do princípio de que o pneu novo, né, 0 km, ele tem o melhor desempenho aí na sua terceira volta, entre a volta 3 e a volta 6 do pneu. Então, o pneu zero, no brilho, como o pessoal fala, né? Você acaba tendo a sua melhor volta. Você põe no kart, você faz a volta, né, abre a primeira volta, aquecimento, a segunda de aquecimento, e aí na terceira volta você tem a volta do pneu. Na terceira à sexta volta, depende do tipo de asfalto e da dureza do seu pneu. Mas na época era todo mundo com um pneu único, né? Um pneu vermelho, MG vermelho. Então, a gente sabia que você tinha a melhor volta do pneu entre a volta 3 e a volta 6. O que é a melhor volta do pneu? É quando ele tem a sua melhor aderência. Então, ele vem aquecendo por 3 voltas e aí tem a sua melhor aderência, onde você consegue marcar o seu melhor tempo naquele momento, né? Onde
a aderência da borracha ela está a melhor possível, a temperatura está ideal, a pressão dos pneus, a pressão interna do pneu está ideal, e aí você vai ter uma grande aderência no kart. Se você se arriscar muito no contorno de curvas, o kart agarra demais, né? Muito, 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 muito. Então, neste caso, você deve aproveitar isso na tomada de tempo. Saber que a melhor volta da sua tomada vai ser entre a volta 3 e a volta 6. Depois, claro, se você errar essas 3 voltas, você ainda vai tentar, né, uma boa volta entre a volta 4 a 10 tal, e durante esses 10 minutos de tomada de tempo. Mas aí eu pensei, puxa vida, se a curva do pneu, né, ela vem aquecendo, tal, aí tem o melhor desempenho, melhor, e depois disso só cai. Só cai, o desempenho só cai. O pneu vai desgastando, vai consumindo a borracha e assim só cai durante as 3 horas de prova. Você só vai ter um declínio em desempenho, nunca vai ter um acréscimo, não, uma melhora de desempenho. Sempre vai ter um decréscimo aí no seu desempenho. Então, sabendo disso, que do início da melhor volta do pneu até o final você só vai perdendo. E, poxa, e quanto se perde por volta? A gente tinha uma ideia de que a cada meia hora de uso, mais ou menos, você perdia aí 2 décimos, né? 1 a 2 décimos. O pneu vai perdendo desempenho de 1 a 2 décimos pior, ao ponto que, ao final das 3 horas, se você comparar o pneu que você largou para o pneu que você terminou a prova, a diferença aí de desempenho por volta é de quase 2 segundos, 1 segundo e meio, 2 segundos por volta. Então imagina, o pneu que você largou, você virava 42.0. O pneu, no final da prova, na última volta, ele vai estar virando 40.0. O mesmo jogo de pneu, o mesmo kart, o mesmo piloto. Poxa, se você tem essa diferença de 2 segundos, né, entre o início do melhor desempenho do pneu para o final da prova, né, o pior desempenho dele, aí eu pensei, puxa vida, então eu vou fazer o seguinte, a gente não vai fazer a tomada de tempo. Aí eu cheguei de manhã, né, apresentei lá para o Dedé e tinha mais um outro piloto, que era o companheiro de equipe, nós éramos em 3 pilotos. Aí eu falei assim, ó, tive uma ideia, uma nova estratégia, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer a tomada de tempo. Aí eles olharam para mim, ué, como assim não vamos fazer tomada de tempo? Se a gente não fizer a tomada de tempo, vai largar em último, né? Eu falei, sim, a gente vai não fazer a tomada de tempo e vai largar em último. Qual que é a ideia? A ideia é largar em último com o pneu no brilho, 0 km, sem ter usado nada na tomada de tempo. Enquanto todas as equipes utilizaram o pneu por 10 minutos na tomada de tempo, ou seja, desgastaram seu pneu por 10 minutos, a gente vai ter o pneu no brilho na largada. Entre a volta 3 e a volta 6, a gente vai ter o melhor desempenho do pneu da fábrica, né? Dito pela fábrica, o trecho de melhor desempenho, e vai ter esse melhor desempenho do que qualquer outro concorrente nosso por toda a prova. Sim. Por quê? Porque enquanto eles largaram com um pneu de 10 minutos de uso, a gente está largando com pneu 0 minutos de uso. Então só aí já tem aí a diferença de, sei lá, de meio décimo para 1 décimo. Vamos supor, na hora 1, depois de 60 minutos de prova, todo mundo está com um pneu de 70 minutos de uso, porque eles usaram 10 mais 60, e nós estamos com um pneu de 60 minutos. Ou seja, a gente está com o pneu de 60 e o pessoal está com 70. Depois, mais para frente, a gente vai estar com o pneu de 80 minutos e o pessoal vai estar com o pneu de 70 minutos. Aliás, de 90 minutos. A gente sempre vai estar em qualquer ponto da prova que você fizer a medição, até no final da prova, depois de 2 horas e 50. A gente vai estar com um pneu de 2 horas e 50 e todo mundo vai estar com um pneu de 3 horas. Ou seja, a gente sempre vai estar com um pneu de, teoricamente, 10 minutos mais novo. Mais novo, 1 décimo mais rápido, né? Então assim, mas durante 3 horas. Então, olha só, se 3 horas você tem 3 vezes 60, você tem aí 180 minutos, né? Se cada volta tem cerca de 40 segundos, vamos colocar aqui vezes, vai ter umas 250 voltas. Então, imagina só, você durante 250 voltas, só por conta da diferença de 10 minutos de pneu, né? 1 décimo mais rápido por volta. Então, 250 vezes ponto 1, você tem aí, né, 25 segundos. Então, só de pneu, a gente já tem uma vantagem de 25 segundos. 25 segundos é quase uma volta de 40, imagina. Né? É quase uma volta. Então, só de pneu. Ou seja, se a gente guiar rápido e já fosse competitivo, até ali, mas a gente largaria com essa estratégia com uma
uma vantagem competitiva de quase 30 segundos. Quer dizer, olha só, quase uma volta inteira. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu convenci, né, os meus companheiros de equipe a adotar essa estratégia. Haveria um problema, sim, de ultrapassagem? Sim, mas a pista, você não perde muito tempo para ultrapassagem. Então, era tranquilo. Né? Era tranquilo. E também, para poder minimizar esse efeito da ultrapassagem, o que eu falei? Ó, a gente vai largar e já vai fazer a primeira parada. Né? Tinha lá o número de paradas mínimo e não tinha janela de parada. Então, assim, a gente vai largar aquele pelotão de 15 karts. Então, largou todo mundo. Não, completou a primeira volta, já pode parar. Completou a primeira volta, a gente parou. Parou, simplesmente fez a parada obrigatória, voltou, o mesmo piloto voltou, né, para a pista, só que ele voltou, assim, o pelotão foi embora, ele voltou com pista livre. Ele voltou atrás do último colocado, né, mas com pista totalmente livre. Mas ele já cumpriu a primeira parada da equipe. Então, não importa se você está em último, mas você já cumpriu a primeira parada. Quando todo mundo parar, você vai voltar na frente de todo mundo, porque você está com pista livre e está todo mundo ali se degladiando por posição. Então, essa perda de tempo para ultrapassar um por um, a gente não ia ter também. Então, a gente ainda ia ter esse gap de 25 segundos à frente de todo mundo, só por conta do desempenho do pneu ao longo das 3 horas. Aí, assim foi feito. Assim foi feito e vou te falar que o resultado foi absurdamente bom. A gente venceu a prova, né? Mas com muita facilidade, com muita diferença para o segundo colocado. Então foi perfeito, foi assim uma estratégia que caiu como uma luva, né, para essa corrida, e fiquei muito feliz de ter utilizado essa estratégia. Depois, claro, né, nas corridas, outras coisas que nós fizemos, começaram a implantar janelas de troca, então não dava mais para você parar logo no início da prova, então você tinha que parar pelo menos com 1 hora de prova, e assim dificultava um pouquinho essa estratégia. E as outras equipes, depois disso, né, se tocaram e passaram se numa tomada de tempo você tem 10 minutos para fazer sua tomada, ninguém ficava andando os 10 minutos ali. O pessoal fazia só as 3, 4 primeiras voltas do pneu e parava, né? Simplesmente parava. E os outros 10 minutos, ninguém ia para a pista, ou só ia para a pista quem estava atrasado, né? Se tinha algum problema ou teve algum problema mecânico. Então, passaram a fazer desse jeito. E aí, foi um marco para mim, fiquei muito feliz por ter criado, né, uma estratégia assim diferente, possibilitada com o que eu falei. Você precisa ler o regulamento, você precisa conhecer o regulamento. E aí, em base a esse conhecimento do regulamento, quantas paradas, duração, o que pode, o que não pode, tal, você pode bolar a sua estratégia matadora, aquela estratégia que cai como uma luva para a sua equipe, para a sua característica de pilotagem e a dos seus companheiros também, tá legal? Então, quis aqui dividir essa estratégia já utilizada na prática com você aí de todo o Brasil, que quem sabe também gosta de fazer corridas de longa duração com karts próprios, né? Essa estratégia foi muito bacana, tá legal? Odinho, corrija-me se eu estiver errada, né? A Bruna tá falando. Mas essa estratégia é ideal para quem tem mais experiência, não é mesmo? Porque não é qualquer piloto que consegue aproveitar o melhor momento do pneu, né? É verdade. Então, assim, na tomada de tempo, realmente, não é qualquer piloto que consegue aproveitar aquela volta 3, né? Ou só aquela volta 4 para virar a melhor volta. Você tem que estar muito bem treinado e treinado com pneu zero, que é muito difícil, né? Porque é muito caro você comprar pneu zero para treinar também, e muitos pneus zero só para treinar. Realmente fica algo muito caro, né? Então, não é qualquer piloto. Isso na tomada de tempo. Agora, a estratégia em si de corrida, que eu tive a ideia no sábado, ela pode sim, ela vai ser eficiente com qualquer nível de experiência dos pilotos. Porque você imagina, vamos comparar esses 3 pilotos que vão correr às 3 horas, né, são os mesmos 3 pilotos. Eles correndo com um pneu que começa com 10 minutos de uso, já usado 10 minutos, ou começa com 0 km, né? Os mesmos 3 pilotos fariam a mesma coisa, ou com pneu zero ou com pneu usado, né, durante as 3 horas. Só que aí, sendo um pneu mais novo, um jogo de pneus mais novo, 10 minutos mais novo, vai ser melhor para todos os pilotos em seu nível de pilotagem, né? Então, assim, sempre você vai ter essa vantagem de 1/10 por volta mais rápido, só por conta do desgaste da borracha, né? Então, isso aí
funciona aí para qualquer nível de pilotagem, vai melhorar, você vai ter essa melhora de 1/10 em relação a todas as outras equipes concorrentes que estão por si só com um jogo de pneus 10 minutos mais usado. Olha só que legal, né?